galerinha, tudo jóia? Bom, estamos aqui hoje para mais uma aula de física. Sei que vocês estavam com saudades já. Galerinha, hoje é só tendo a revisão, de velocidade relativa, que nós já vimos o conceito anteriormente. Passei uma atividade de revisão e agora é dando a correção dessas atividades. Só para lembrar vocês, já estou morrendo de saudade, vocês aí, galerinha que seguem aí o canal e galerinha do CPI Polivalente. Então vamos lá. Galerinha, semana passada a aula foi sobre velocidade relativa, voltando todo o conceito que eu já tinha passado anteriormente, inclusive passei um vídeo já que eu havia gravado há semanas, há meses atrás para vocês. Então hoje a aula é novamente sobre velocidade relativa, porque é um dos maiores conteúdos, a maioria do conteúdo que vai cair na prova, vai diagnosticar o aprendizado de vocês, tá ok? Bom, só para lembrar vocês, velocidade relativa vai depender do movimento entre dois corpos, na verdade. Vou passar aqui o conceito da lista que eu deixei para vocês em PDF na sala de aula da Google, o Classroom. Então, galerinha, vamos lá iniciar as características da velocidade relativa. Galerinha, a velocidade relativa depende muito da intuição, Ela é bem observada pela intuição. Como assim pela intuição, professor? Já vou explicar para vocês. Pela intuição, porque vocês já passaram por situações semelhantes e passam em todo dia da sua vida. Como assim? Velocidade intuitiva, como está descrito no PDF de vocês, imagine uma rodovia onde você terá que ultrapassar um caminhão. Esse caminhão, se esse caminhão estiver a 50 km por hora e você estiver num carro atrás dele a 50 km por hora, você chegará a ter uma possibilidade de ultrapassar esse caminhão? Não, porque se você está a 50 km por hora, o caminhão também está a 50 km por hora, você não vai conseguir ultrapassá-lo. Qual é a sensação de você estar em uma rodovia ou em qualquer outro ambiente onde você está em um movimento, tem algo em movimento à sua frente e estão na mesma velocidade? Se você está a uma velocidade de 50, um exemplo, e o outro corpo na sua frente também está a uma velocidade de 50, a impressão intuitiva é que ele vai estar o quê? Parado. É isso que a intuição quer dizer nesse PDF. Então, é isso a velocidade relativa. Então, professor, para ele deixar de ter um movimento intuitivo que eu tenho que ele está parado, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é esse corpo que está à sua frente se deslocando em uma velocidade menor ou maior. Como assim, professor? Uma velocidade maior ou menor? Vamos imaginar que você quer ultrapassar esse caminhão que está à sua frente. O caminhão continua com 50 km por hora, só que você agora está a 60 km por hora. Olha lá, presta atenção na intuição. Isso é lógico, raciocínio lógico. Não precisa de cálculo na maioria das vezes. Você consegue pensar isso na sua cabecinha. Olha só, se o caminhão estava 50, você estava 50, a sensação, na intuição que eu tinha, é que os dois corpos estavam parados. Se você passou a 60, quer dizer o que então? Que você está agora em movimento, em direção àquele caminhão que está em uma velocidade menor que a sua e agora parece que você está indo em direção dele. Parou aquela sensação que estava parada, agora você está caminhando. Mas qual que é a velocidade que você está indo em direção a ele? É a diferença, isso mesmo. É a diferença da sua velocidade com a velocidade do corpo que está à sua frente que você quer fazer, a ultrapassagem. Se você está a 60 e o caminhão está a 50, qual é a velocidade que você tem na rodovia em constante movimento de ultrapassá-lo? A 10 km por hora. Porque a diferença das velocidades é 10. Se você tinha 60, o caminhão está a 50, qual é a diferença? 60 menos 50, você tem quanto? Você tem 10. Essa é a velocidade. Então, se a pergunta for uma questão igual a essa, quer dizer que a velocidade relativa deste exemplo é 10 km por hora. Está entendendo a intuição? É entender o conceito que vai levar você a pegar o aprendizado. É mais ou menos assim, tá ok? Simples, simples, simples. Então, professor, outra simulação. Se o caminhão está a 70, você está a 90. Qual que é a diferença de 90 para 70? 20? Isso mesmo. Então, quer dizer, qual é a velocidade relativa? 20. Então, professor, atenção, presta atenção. A pergunta que vocês têm que me fazer.
Se o caminhão está indo em direção, eu estou indo na mesma direção que ele, eu tenho que subtrair essas velocidades? Você tem que subtrair essas velocidades, porque se tivesse na mesma velocidade estaria parado. Para você ver a velocidade relativa, você tem que ver aquilo que está em diferença dele, em mesma posição, não é verdade? Agora, outra suposição. Então agora o caminhão, ele está mais rápido do que eu não consigo acompanhar, eu percebo que ele está se afastando. O caminhão nessa direção, ele está a 50 km por hora, mas aqui eu estou a quanto? Eu estou a 10 km por hora. Então o caminhão está, se distanciando. Qual que é a velocidade relativa desse caminhão se afastando de você? Se ele está a 50, você está a 10, ele está se afastando a 40 km por hora. Vocês conseguem acompanhar o raciocínio? Tá bem simples no PDF que eu mandei para vocês. Tem um exemplo bem infantil mesmo, né? Aquele desenho de primeira série. Espero que vocês consigam acompanhar a partir daquele exemplo. Então é assim, quando está indo em mesma direção, mesmo que for ultrapassar ou for se afastar, para que você possa descobrir a velocidade relativa, você tem que fazer a diferença entre as duas velocidades. Bem simples, não é? O que é a diferença, professor? Eu esqueci. Um menos o outro, tá bom? Um menos o outro você vai conseguir achar essa velocidade relativa. Professor, mas muitas vezes, na questão, ele não quer saber apenas a velocidade relativa, ele quer saber o tempo. Galerinha, aí você usa a fórmula de velocidade. Qual que é a fórmula de velocidade? Velocidade é igual a metros dividido por tempo, né? Por segundos, metros por segundos. Então você conseguiu, se você quer descobrir o tempo, você tem que saber a distância que esse veículo se deslocou. Qual que foi a velocidade relativa que ele estava? Vamos pensar um exemplo aqui agora. Você está a 50 km por hora, o caminhão está aqui na sua frente, está a 60 km por hora, e esse caminhão na sua frente, ele caminhou 10 metros. O deslocamento da velocidade relativa foi quanto? 10 metros. Então, se você tem a velocidade, ele estava a 60, você a 50, né? Foi a informação que eu passei. Então, quer dizer que a velocidade relativa foi de quanto? Foi de 10. Não é isso? Então, se ele se gastou, a velocidade relativa é 10, o deslocamento é 10, você isola o tempo na informação, vai dividir o quê? Vai dividir a distância pela velocidade. 10 dividido por 10 é 1, então ele gastou 1 segundo nesse deslocamento. Né? Eu preciso colocar a imagem, vocês estão entendendo? É só usar na fórmula de velocidade, você coloca a distância quando ela é informada no anunciado e você faz a continha e acha o tempo de maneira simples e elegante, tá ok? Então, galerinha, agora o outro conceito de velocidade relativa quando eles não estão indo na mesma direção. Agora eles estão indo em direção oposta. Olha só, presta atenção comigo. Se esse corpo estiver parado, está parado, vou aqui fechar a mão para simbolizar que ele está parado. Esse outro corpo, ele está em movimento. Vamos imaginar que ele está a 20 km por hora, então ele está indo a uma velocidade de 20 km por hora. Olha aqui esse vão aqui que ficou das duas mãos aqui, ó. Vamos imaginar que seja 10 km, né? Se ele tem 10 km aqui, com esse corpo aqui parado, esse aqui movimentando a 20 km por hora, ele andou 10 km, ok? Agora, se esse corpo aqui ele para de ficar parado, no mesmo tempo que esse andou os 10 km, esse aqui vai andar também a 20 km por hora. A distância entre os dois corpos, ela não vai ser aumentada? Vai ser aumentada. Então, o que eu tenho que fazer? A minha velocidade relativa dos dois não é aumentada também? Já que o deslocamento é muito maior? Sim, ela é aumentada. Já que isso acontece, quer dizer que eu tenho que fazer o que com as duas velocidades? Eu vou subtrair, igual eu fazia na mesma direção? Não, agora eu vou o que? Somá-las. Porque o deslocamento pelos dois corpos em direção diferente, né, é muito maior. Então agora eu tenho que somar. Vocês estão entendendo a intuição? É só você pensar no cotidiano. Você estiver em uma bicicleta, estiver num carro, for viajar, o carro que ele passa em posição oposta, o deslocamento vai ser muito maior do que como se apenas um estivesse indo. Então é esse o conceito, essa é a intuição que você tem que ter. Tá entendendo? Então é simples. Mesma direção, você vai fazer o que? Vai somar. Direção oposta, perdão. Mesma direção, o que você vai fazer? Você vai subtrair, né? Lembra lá do conceito. Mesma velocidade, os dois estão indo junto. Então quer dizer que a sensação, a intuição é que ele estiver parado. Mas que ele estiver se afastando,
deslocamento vai ser muito maior e assim você tem que somar essa velocidade relativa entre os dois corpos. Tá ok então? Ah, professor, mas e quando eles não estiverem assim, né? Um passou já, tá vindo, mas eles não estão indo em posição oposta? É a mesma coisa, só que não está aqui, só que esse está indo para cá e esse está indo para cá. Dá a mesma sensação, mesma coisa. Então, prestar atenção no enunciado, ler com cuidado e resolver de forma metódica e com intuição correta, tá ok? Então, galerinha, espero que esse comentário do enunciado de vocês estejam ajudando vocês a responder. Mas só para terminar, eu coloquei 2 exercícios. Então, vamos imaginar o primeiro deles. Bom, no primeiro exercício que eu coloquei para vocês, tem um calango querendo comer uma mosca, na verdade? Acho que é isso mesmo, um calango querendo comer uma mosca. O calango está a 50 centímetros por segundo. A mosca está em 20 centímetros por segundo. Só que eles estão em velocidade oposta, em sentidos opostos ou em mesmo sentido? Estão em mesmo sentido. Então, para mim achar essa velocidade relativa, o que eu tenho que fazer? Tenho que subtrair, tenho que achar essa diferença. 50 dividido por... Dividido não. 50 menos 20 sobra quanto? Sobra 30. Só que lá a velocidade está em quê? Em centímetros. Só que o deslocamento ele me deu o quê? Em metros. Então, para você encontrar essa velocidade, você tem que transformar esse metros em centímetros também para achar o tempo, porque a pergunta ele quer saber o tempo que foi gasto, né? Para conseguir um alcançar o outro. Então, é esse 30, que nessa situação é 30 centímetros, você vai transformar os 6 metros em centímetros. 6 metros equivale a quantos centímetros? 1 centímetro vale 100, então 6 vale quanto? 600. Isso mesmo, se vale 600, então... Para mim achar o tempo, qual que é a fórmula? Tempo é igual metros dividido por velocidade. Não é isso? Que é distância dividido por velocidade. Você dividiu distância por velocidade, 600 dividido por 30, pode cancelar o zero, fica 60 dividido por 3, sobra quanto? 20, né? 60 dividido por 3 é 20 a resposta. Então quer dizer que ele gastou 20 segundos. Exemplos bem simples que a resolução vai estar no PDF de vocês. Tá ok? Então, galerinha, teve mais um exercício que eu vou passar, que eu vou conferir ele com vocês. O outro exercício também era muito simples. É só o conceito de velocidade relativa para ficar na mente de vocês e vocês nunca mais esquecerem. O que acontece? Tem uma mosca, tem um motociclista que está em sentido oposto. Sentido oposto é porque está indo para a direita e está indo para a esquerda, né? Sentido oposto, isso que você tem que ver. O objetivo da trajetória. Não é porque eles estão um de frente ao outro que estão no mesmo sentido ainda. Não, o sentido da trajetória. Imagina assim. Então, o que acontece? Agora, qual é o modelo que eu vou usar na velocidade relativa? Olha, o anterior ele estava em sentido iguais. Esse está em sentido oposto. Então, a velocidade relativa, eu vou fazer o quê? Vou somar, isso mesmo. Já que eu tenho que somar, olha só, a mosca está em qual velocidade? Vou dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Olha só, 20 km por hora. E a moto está em qual velocidade? Olha só, 60 km por hora. Se ela está em 60 km por hora e elas estão assim, o que eu tenho que fazer? 20 mais 60 dá quantos? 80. 80 km por hora vai ser a velocidade relativa e a questão já terminava por aqui, porque a única coisa que ele quer descobrir é a velocidade relativa desses fenômenos dos dois corpos em movimento. Então, galerinha, bom estudo, fica até a próxima semana com a próxima revisão para vocês tirarem uma nota excelente no diagnóstico de vocês assim nessa temporada de crise, né? De crise, de pandemia e aí vai, tudo junto e misturado. Galerinha, muita saudade de vocês. E espero até a próxima aula. Tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Obrigado.